Então vamos continuar. Mas como eu disse, esse isco, o ico de não evoluir, ou o ico de evoluir menos do que se pretendia, é friamente calculado. Por quê? Porque essa prova que o espírito faz, ou esse ego que cria as provas para o espírito, é montado, organizado pelo próprio espírito. Vamos explicar isso. Na escola, você é obrigado a estudar o que a escola diz que você tem que estudar. Você não pode escolher a matéria que você vai estudar. Agora, na evolução espiritual, você tem a liberdade de escolher a matéria que vai estudar. E tem a liberdade de escolher, dentre aquela que você estudou, as que você quer fazer prova ou não. Vamos dizer que você, na vida espiritual, tenha estudado uma determinada matéria. E chega na hora de montar a encarnação, você não se considera seguro com relação àquela matéria. Ela não fará parte do seu ego. Ela não será trabalhada nessa aprovação. Então o INCO é calculado por você. Você organiza esse período de provas. Você, o espírito, organiza esse período de provas nos mínimos detalhes, para que a sua aventura não tenha um fim trágico. Então, falando de aventura, é como um homo que vai sair para o desconhecido, que vai atravessar uma mata, que vai subir uma montanha, ou que ia agir no tempo antigo, xingar os males desconhecidos, mas que se preparava com tudo que fosse necessário para a realização, o bom sucesso na realização da sua empreitada. Então o INCO é friamente calculado. Agora, a maioria dos espíritos é autoconfiante demais. Eles, para fugir de uma prova, ou para, vamos dizer assim, abrir mão de uma prova, é muito difícil. O espírito, na sua consciência, é louco por essa aventura, porque, como eu disse, a sua determinação é de se evoluir. E por isso ele se apega à aventura e da encarnação com unhas e dentes, querendo transformar esse processo num salto adiante. Mas se Deus, que como nós vimos não impõe nenhuma prova, não desça isso. E através dos mentores, orienta o espírito para que ele possa ter um objetivo na encarnação extremamente realizável. Ou seja,
o professor etila perguntas da pova, matérias da pova, não vou nem falar de pergunta, mas matérias da pova, que o estudante se acha capaz de responder, mas que ele, professor, tenha consciência de que o aluno não vai saber. Isso, aliado ao livre-arbítrio de escolher a matéria que irá fazer provação, diminui sensivelmente o risco de se estagnar durante uma encarnação. Não garante a realização de objetivos, mas facilita alcançar esses objetivos. Então a encarnação é uma aventura, ou seja, é uma empresa com riscos para o espírito, mas é uma aventura, quase que vamos dizer assim, totalmente guiada por guias que montam a programação da aventura junto com o seu afã de querer aventurar-se além daquilo que pode ser útil, não vou usar a palavra bom, útil para a sua elevação espiritual. A Bernadette diz o seguinte: mesmo sabendo que tudo é karma, fica difícil não pedir a Deus, afasta de mim esse cálice. Nós vai chegar lá. Ainda que vamos falar. É porque você sabe que é karma, mas não sabe o que é karma. E ainda não se conscientizou. E por isso essas palestras ainda não se conscientizou da grande aventura que você está vivendo nesse momento. Ainda está preso ao ego. Reinaldo pergunta: esse planejamento prévio é para espíritos mais evoluídos, não é? Quanto mais simples, não conseguimos avaliar. Não, Lufir, é para todos. A criança da escola primária planeja o que ele quer provar. Assim como o estudante do universitário. Todos os espíritos planejam suas provas. Não há aí diferenciação. Agora, com relação a não saber, ele sabe. Sabe no seu grau. E esse grau é respeitado por Deus e pelos médicos. Não, ele sabe. Olha, se uma criança primária pudesse escolher suas provas, ia pedir para ligar pontinho, para fazer desenho. Ia pedir para colorir desenhos. Isso é o que ele sabe. Isso é o que ele pode pedir. Isso é o que ele pode realizar. Então veja, para esses espíritos não será pedido para fazer continha, não será pedido para escrever palavras, nunca. Mesmo que escrever palavras e fazer continha seja um avanço grande, mas ele não está pronto para isso. Então ele pede no nível dele, e Deus não altera sequer 1 milímetro, mesmo sabendo que essa prova é uma prova de primário. Chaine pergunta: Jesus veio à Terra porque ele quis passar por isso ou é diferente? Jesus veio à Terra em missão. Nós vamos falar disso depois. Então nossa aventura começa a ficar, a aventura espiritual começa a ficar mais clara. A grande aventura para o espírito é ligar-se a um ego com o objetivo de realização de provas ou
cumprimento de missões, e provas ou missões que são previamente escritas e colhidas pelo próprio Espírito, e provas ou missões que possuem o isco, não da falência, mas da estagnação, ou de não alcançar aquilo que se esperava, mas o isco calculado, medido por Deus e pelos próprios Espíritos. Então não é uma aventura tão inconsequente assim. É uma aventura muito bem planejada. Uma aventura onde nada fica ao acaso. Uma aventura aonde todos os equipamentos para que o espírito chegue ao termo com bom sucesso estão presentes. Essa é a aventura máxima do espírito. Um salto no escuro, mas um salto no escuro extremamente seguro, porque é totalmente planejado. Mas além desse planejamento, o espírito, na encarnação ou ligado ao ego, possui guias que lhe cuidam do caminho. É o que vocês chamam de mentores, ou anjo da guarda, ou qualquer nome que você queira dar. É como numa expedição, num parque de diversão, aonde você está trilhando, como criança, né? Você está trilhando, quente que você está andando pelos caminhos sozinho, mas nas sombras, guias e mentores estão agindo para sempre lhe colocar no caminho para que a aventura tenha bom sucesso. Então a aventura espiritual, que nós começou definindo como uma aventura de isco, é uma aventura de isco. Mas é uma aventura de isco totalmente controlada, totalmente com atenção, com o socorro sempre próximo, com guias que vão, vamos dizer assim, colocando pacas no seu caminho, totalmente guiada. Essa seria a palavra, a aventura espiritual. Mas guiada para que essa aventura chegue a bom termo espiritualmente falando. Então, com isso nós começa a ter alguma noção do que é essa vida. Começa a compreender o papel da religião. Começa a compreender o papel dos protetores, santos, anjos, ou de mentores, o nome que você quiser dizer. Começa a compreender a essência da vida. E o que acontece, vamos dizer assim, nos batidores da vida. Reinaldo, existe um karma coletivo? Por exemplo, além do que planejei, eu nasci no Brasil, onde uma série de experiências típicas de acontecer só no Brasil me facilitariam o aprendizado.
Sim, existe, nós vamos falar disso. E mais do que nascer no Brasil, existe o karma do planeta Terra. E você nasceu na Terra porque isso facilita o seu aprendizado. Senão você nasceria em outro lugar. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.